Glória a Deus, nossa aula já está sendo gravada. Eu vou estar fazendo essa oração e você, então, em nome poderoso de Jesus, né? E Deus ele venha fazer algo muito poderoso, porque esta noite promete. Essa é uma noite de vitória. Então vamos orar. Eu quero abençoar a sua vida, a sua noite, a sua família, no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, te engrandecer, ó Pai, te agradecer por mais uma vez nós estarmos aqui nesta sala online, nessa imersão de intercessão, onde o teu Espírito Santo está trabalhando, Pai, sobre os nossos corações, sobre a nossa vida, nossa casa, e que esta noite, Pai, seja uma noite memorável, ó Deus, e nós possamos aprender e também ser revestidos do teu poder, da tua autoridade, e o nome poderoso de Jesus seja glorificado em nós e através de nós. É o que te pedimos, em nome de Jesus, glória a Deus. Seja bem-vinda, Fabiola, diaconisa Fabiola, Deus abençoe. Nós vamos estar aqui dando continuidade onde nós paramos. Na aula passada, nós falamos sobre quais são os tipos de oração. Quem gostaria de falar aí? Qual o tipo de oração que mais chamou sua atenção? Alguém pode abrir o microfone e falar aí ou que talvez não sabia o que era súplica, o que era clamor. Pode abrir seu microfone e ficar em liberdade. Amém? Alguém? Oração de guerra, acho que foi a que mais chamou a atenção, a que mais queimou no meu coração, é a que mais me faz ouvir o mundo espiritual. Glória a Deus. Mais alguém? A Ingrid falou aí sobre a oração de guerra. Algumas pessoas falam batalha espiritual também. Né? Você que está aí desde o início nessa imersão, gostaria de compartilhar? Glória a Deus. Estão todos me ouvindo? É porque hoje eu estou no notebook, né? E eu não tenho o costume de entrar assim, sempre no telefone, e hoje eu estou. Mas está todo mundo me ouvindo? Sim. A oração que me chamou a atenção foi todas, né? Porque é um tempo novo que a gente está aprendendo sobre como está conectado com o Senhor, né? Do clamor, das orações, né? Meu Deus, é muito forte mesmo. Então, a gente está entendendo agora como que é, né? Porque a gente sim ora, né? Sempre. Mas a gente está, assim, agradecendo a Deus, né? Pelas orações que nós estamos entendendo. É muito forte mesmo isso. E clamar, né? Igual tá falando, né? É implorar, é, em alto, né, igual a gente faz, né, porque a oração é que o Deus está nos chamando para falar com Ele, tudo que a gente está querendo, né, assim, né, nosso coração para as pessoas, né, nosso coração para a nossa vida também. É muito forte. Glória a Deus. É isso aí. Deus, ele compartilha conosco em cada movimento que você faz, se for clamor, se for petição, se for ações de graça, de alguma forma, ele vai estar compartilhando em nossos corações e também nos usando para abençoar alguém, para abençoar uma família, para abençoar uma pessoa, para abençoar até mesmo a igreja ao qual nós estamos aí congregando. Então, Deus, ele move através de qualquer tipo de oração. Muito boa observação aí da Josiele. Todas as orações, elas falam poderosamente aos nossos corações. Amém? Eu vou pedir para vocês que já entraram aqui, eu vou precisar, né, porque a gente sabe que nós estamos fazendo algo público, né? Nós vamos mostrar para as pessoas nas redes sociais como que foi a imersão. Então, nós precisamos aí da colaboração de vocês
para a gente estar abrindo aí as nossas câmeras para a gente tirar essa foto, né? E depois você pode ficar aí em liberdade, mas nesse primeiro momento, eu preciso que todos abram a sua câmera para a gente tirar essa foto aí, né? Um material que nós vamos estar usando para a divulgação, e é bom para que as pessoas acompanhem também, de uma forma, para ver o seu rosto, para ver a sua carinha, né? Vou pedir para que você abra aí bem rapidinho, para a gente já iniciar, e vai ser maravilhoso essa aula de hoje. Seja bem-vinda, Vânia, já pode abrir aí a sua câmera, Vânia, para que nós possamos tirar essa foto. Tá linda, Fabíola. Glória a Deus. Kate entrou aí, seja bem-vinda. Amém. Amém. Eu vou tirar esse print aí, né, para a gente já iniciar a nossa aula. Cada um pode tirar um sorrisão. Faz um sorriso bem lindo. Lindo, lindo, lindo. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Nós compartilhamos aí um pouquinho do que foi falado na semana passada. Nós falamos a respeito dos tipos de oração. E para dar continuidade aqui, nós separamos aqui um material bem bacana que fala sobre ações de graça. Né? Lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 1, se alguém puder ir abrir a Bíblia para poder ler para a gente, vai ser maravilhoso, hein? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 6, se alguém puder ler para a gente. Eu também já vou abrir aqui a minha Bíblia, para a gente dar continuidade aqui. O que é ações de graça? Se alguém quiser compartilhar aí, não entendi, tirei. Você quer abrir a sua câmera, Shirlene? Glória a Deus. Se você quiser aí compartilhar. Pode repetir, Diaconisa? 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Vamos, pessoal, abrir a câmera? Ela vai abrir aqui agora. Abrem a câmera aí, que nós vamos tirar outro print. Outro print? Porque a Shirlene, ela vai abrir a câmera dela. Abre a sua também, Caroline. Vânia. Aí, que lindo. Espera aí que meu computador... Isso, ficou maravilhoso, hein? Glória a Deus. Vamos ler, então, 1 Timóteo, capítulo 2. Pode ler, Josiele. Capítulo 2, versículo 1. Isso, até o 6. Devemos fazer orações por todos os homens, assim está falando. Admotesto, pois, antes de tudo, quero que se faça depreciação, orando intercessão e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em ministério, para que tenhamos uma vida inquieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunhos ao seu tempo. É a mesma? Glória a Deus. Amém. Isso aí.
O que a Bíblia está falando sobre a gente prestar a Deus ações de graça? Então, quando nós damos graças, nós estamos querendo agradecer a Deus já de antemão. Quando Jesus ele operava qualquer milagre, isso você vai visualizar na Bíblia, quando ele faz a multiplicação dos pães. Jesus, ele olha para os céus, ele levanta as mãos e ele começa a falar. Pai, eu te dou graças por ter me ouvido. Ou seja, ele já estava agradecendo a Deus por Deus estar operando o milagre da multiplicação. O versículo, Shirlene, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até o 6. Se alguém conseguir colocar aí no chat para a gente, para poder ela estar acompanhando. Então, quando nós estamos fazendo a Deus uma oração de ações de graça, nós já estamos o quê? Agradecendo. Pai, te damos graças. Ou seja, Pai, eu já te agradeço. É a oração de ações de graça, que você está prestando a Deus um agradecimento em forma de oração. Você está grato a Deus por algum feito que ainda não foi, talvez, manifesto aí no físico, mas no mundo espiritual ele já está totalmente planejado. Ele já está ortogado por Deus. Então, quando você levanta suas mãos para poder falar ao Senhor em louvor, e em gratidão a Deus, você está fazendo uma oração em ações de graça. Então, aqui no livro de Timóteo, ele está dizendo que nós devemos orar por todos os homens. Ou seja, eu não posso, de maneira nenhuma, selecionar quem eu vou orar, para quem eu vou fazer oração. Então, ele aqui no versículo 1, ele está falando assim, antes de tudo, recomendo que façais súplica, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então, ele está dando uma direção para que cada um dos homens e mulheres que fazem parte do corpo de Cristo, ele esteja em oração por todos os homens. E a oração quando você está grato a Deus, você faz uma oração de gratidão, você está tendo um movimento aí com o Espírito Santo em ações de graça por aquela pessoa, por aquela cidade, por aquele momento que talvez ali você precisou de pedir um socorro e depois você somente agradeceu a Deus. Então, ele está dando uma direção. Façamos orações, intercessões, súplicas e ações de graça. Amém? Todos entenderam? Quiser fazer alguma pergunta também, pode estar abrindo o microfone para poder interagir conosco. Eu gosto muito de interação. Seja bem-vinda, Thaís. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. É bom a gente compartilhar, a gente interagir para ver se realmente nós estamos entendendo, porque vai participar de uma aula como essa e vai sair confuso, não vai entender. É necessário que você também interaja, pergunte, se tiver alguma curiosidade, se nós não conseguimos também dar aí a resposta no tempo hábil, nós vamos dar a resposta na próxima aula, e assim nós vamos fazendo. Eu vou colocar aqui também, vou compartilhar aqui também, que nós vamos ver um vídeo daqui a pouco. Falamos aí sobre as ações de graça. Vamos falar sobre petições. O que é oração de petição? Petições. É algo muito específico. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, vai falar a respeito de uma petição que a nossa irmã Ana fez ao Senhor.
Se alguém quiser abrir aí também, vamos abrir a Bíblia, 1 Samuel. Você acompanha aí também na sua Bíblia, para que a gente possa manusear. E a Bíblia, é bom você pegar a Bíblia mesmo de papel. Não é a Bíblia no smartphone, não. A Bíblia de papel mesmo, a Bíblia Sagrada, para a gente também estar interagindo juntamente com ela aí, né? E a gente possa também manusear essa palavra santa, né? E gloriosa. 1 Samuel, vamos lá. Alguém achou? 1 Samuel. Primeira Samuel, capítulo 1, versículo 27. Alguém vai ler? Sim ou não? Primeira Samuel, o quê? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27. Peraí. Pode ler? Pode ler. Porque este menino orava, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Olha aí. E quando eu faço a Deus uma oração de petição, eu estou fazendo o quê? Pedindo. Um pedido. Ou seja, eu vou fazer a Deus um pedido. Então, quando você vai acompanhar na Bíblia essa história de Ana, ela já não tinha mais palavras, e ela só movimentava os seus lábios, né? Só tremia os seus lábios, ela já não tinha mais palavras. E quando o sacerdote vem até Ana, ela estava ali esboçando para Deus o seu clamor. Ela fez a Deus um pedido: Senhor, se tu me deres um filho varão. Aí ela começa a declarar um pedido para Deus. Ela fez um pedido só: se tu me deres um filho varão, eu te darei a ele por todos os dias da sua vida. E quando Ana ela faz esse pedido a Deus, ele precisava de um profeta naquele tempo, onde a palavra de Deus era de grande valia, porém não tinha manifestação da palavra e não tinha profetas. E Deus precisava exatamente de um profeta naquele tempo. Então, quando Ana ela estava presa ao que ela queria, ela não conseguiu alcançar a vitória de Deus. Ela ficou um longo período vendo a sua rival tendo 10 filhos. Ela, todos os anos, aquela mulher tinha um filho, e ela tinha que ajudar aquela mulher a ter um filho. Mas quando Ana, ela volta o seu coração para Deus e faz a Deus uma petição só. E ela faz a Deus um voto. Se tu me deres um filho, varão. Ou seja, ela foi bem inteligente ao fazer o pedido. Ela queria um filho, mas ela não queria somente um filho, ela queria um filho varão. Então, quando Deus ele alinha o propósito dele com a oração de petição de Ana, ele dá a Ana a oportunidade de gerar um filho. Ela gera um filho, ela desmama o menino, ela leva o menino até o sacerdote e ela deixa o menino crescendo dentro da casa de Deus para servir o Senhor. Ou seja, quando nós estamos andando de acordo com o propósito de Deus, as portas de Deus ela é escancarada. E aquilo que é complemento na sua vida, ele vem e ele traz, ele alinha o seu coração com o coração dele, com o propósito dele. E muitas pessoas elas vão falar: olha, eu não sei o tempo em que eu devo orar, eu não sei como orar, eu não sei como pedir. E nessa aula de hoje, eu quero que você concentre o seu pensamento em se destravar no mundo espiritual, porque o mundo espiritual ele é destravado através da sua palavra. Você vai falar, você vai derramar o seu coração,
e Deus ele vai destravar. Nas aulas passadas nós aprendemos que a oração é tanto importante quanto uma água ou um alimento que você come. Ou seja, eu não vou ficar 30 dias sem comer. Eu não vou ficar a semana inteira sem tomar água. Eu não vou ficar sem as minhas vestes. E a oração é tanto importante quanto as vestes, o alimento, a água que você toma. Então, esse é o momento em que Deus ele vai destravar a sua vida na área espiritual. E a área espiritual, como nós falamos na aula passada, ela precisa ser trabalhada. A maioria das pessoas, elas apresentam uma dificuldade, o porquê que elas não oram. E a oração é simplesmente um relacionamento do homem e Deus. Ele não tem um segredo. Kézia, eu vou ficar aqui X horas orando. Eu vou ficar 10 horas orando. Ele não está falando de quantidade de tempo. Ele está dizendo que quando nós estamos nos apresentando a Deus com orações, súplica, intercessões e ações de graça, eu estou tendo um relacionamento com o Pai. Então, é mais sobre Deus do que sobre a minha dificuldade de orar. Algumas pessoas elas vão dizer assim, olha, eu não consigo orar em público. Olha, eu não consigo gravar um áudio e deixar uma oração para alguém. Só que se nós pararmos para analisar quem está falando dentro de você é o Espírito. Logo você vai entender que é o Espírito que ora. É o Espírito que vai te impulsionar a fazer esse movimento de oração. Ele já sabe que você tem que fazer uma petição. Ele já sabe que você tem que fazer uma intercessão. Ele já sabe que você tem que fazer uma oração de guerra. Porque, às vezes, você vai estar num certo lugar que você vai precisar orar, fazer orações de guerra e pedir a Deus que mande anjos para libertar aquele lugar, para libertar tal pessoa. Mas terá vezes que ele vai te convidar para você ir para o quarto secreto, que é onde você vai expressar a Deus os seus sentimentos, aquilo que você está sentindo. Então, a necessidade hoje da igreja entender o porquê que ela ora, por que ela precisa orar, é urgente. Porque antes de tudo acontecer, queridos, nós devemos orar. Uma igreja, quando ela é implantada, saiba que antes alguém orou pela implantação dessa igreja. Se você está fazendo algum tipo de desenvolvimento dentro da sua casa, na sua empresa, essa pessoa que está responsável por esse projeto, ela trabalhou, ela estudou, ela buscou capacitação para poder executar aquele trabalho. Na vida espiritual é a mesma coisa. Se eu estou buscando a salvação da minha família, eu preciso exercer a oração sobre a minha família. Se eu preciso e tenho a necessidade de orar para Deus me libertar de algo, eu preciso me preparar, ir para o lugar secreto e pedir a Deus que tire de mim tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é necessário que Ele tire de dentro do meu corpo e da minha mente. Porque a nossa mentalidade ela precisa ser renovada pela palavra de Deus a cada dia, a cada manhã. Quando Ana ela foi restaurada na sua mente, ela foi restaurada, o Espírito restaurou a vida de Ana por um propósito. Porque Deus precisava de um profeta. Ela queria um filho. Mas Deus faz com que Ana gere um profeta e ela o entrega diante daquele altar. Ela entrega para o sacerdote. E depois, quando Ana vai embora, a Bíblia fala, no capítulo 2 de 1 Samuel, vai falar sobre a oração dela e fala de todas as maravilhas que Deus fez na vida dela. Ela teve 7 filhos. Ou seja, Deus, ele abriu a madre de Ana, mas antes ela fez um pedido a Deus, que alinhou ao propósito do Pai. Então, quando Deus ele alinha os nossos pensamentos, ele nos dá muito mais do que nós
pedimos ou expressamos nas nossas orações. Se você quiser aí compartilhar algo que você pediu a Deus e Deus uniu o propósito dele sobre aquilo que você estava pedindo, abre o seu microfone para compartilhar também, que nós queremos te ouvir. Nós não queremos falar somente, queremos ouvir vocês falarem de alguma experiência que você pediu a Deus uma coisa e Deus uniu ao propósito dele. Alguém deseja falar? Pode abrir o microfone. Glória a Deus. Eu entreguei meu coração ao Senhor Jesus, né? E Ele sabe das nossas vidas, assim. Depois que eu coloquei o meu coração na mão de Deus, eu tive muitas, como que eu posso falar? Meu sobrinho, o Ender, foi vindo para a igreja por causa da oração que eu coloquei na mão de Deus, né? Porque o meu sobrinho, eu já vi ele quase morrendo na minha frente mesmo. Então, quando começou o Eu Mais Um, né? Eu coloquei a resposta na mão do Senhor Jesus. E eu tive a resposta do Senhor. Mas a oração do propósito foi que a gente estava orando sempre pela vida dele, né? Então, eu sei que o Senhor trouxe resposta, porque ele aceitou o Senhor Jesus, ele entregou a vida dele para Deus, durante essa resposta que o Senhor trouxe, porque ele é uma resposta de Deus para a nossa vida, porque ele não desceu à sepultura, não morreu, né? Porque como ele já estava um tempo vivendo de uma forma que a gente achou que ele não ia passar, não ia ficar muito tempo, né, assim, no mundo, né? Então, no mundo que eu falo, mexendo com um tipo de coisas. Só que chegou, porque estava acontecendo muitas coisas durante um período, porque só Deus conhece a nossa vida e sabe quais as guerras espirituais que nós estamos passando, ele sabe da nossa guerra, ele conhece meu coração e sabe da minha guerra, sabe o que eu preciso, do nosso coração. Então, a resposta quando eu comecei a orar e clamar, né, o Senhor Jesus de todo o meu coração, porque eu não entregava o meu coração ao Senhor, né? Às vezes a gente fala da boca para fora que entregou, mas não entregou. Mas assim, eu entreguei verdadeiramente, o Espírito Santo de Deus veio até mim e eu comecei a clamar. E então, o Ender é uma resposta através da minha súplica, da minha oração, do meu clamor. Porque senão ele já tinha descido à sepultura. E eu tenho clamado também e creio nesse propósito que ele estará conosco também, novamente, no mesmo Espírito, né? Porque somos chamados, fomos escolhidos, e nós não possamos desistir da nossa família, né? Não possamos desistir daquela pessoa que você, muitas vezes, quando você olha com um olhar de carnal e olha e fala, essa pessoa está perdida, ela está perdida, eu vejo a morte só, e daqui a um tempo a gente vai enterrar. A gente não pode pensar dessa forma, porque enquanto há vida, há esperança, e o próprio Senhor Jesus ressuscitou o Lázaro, ressuscitou muitas vidas, ressuscitou coisas que a gente tem que crer e acreditar que vai ter vida ainda, né, em vida de pessoas que precisam ser ativadas novamente. E o Ender é um propósito de Deus na nossa vida, porque a resposta do Senhor foi através desse Eu Mais Um propósito que a gente colocou diante do Senhor, né? Esse foi o propósito poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha aí que maravilha. Isso é resposta de oração. Algo... Ela precisava orar por alguém da família dela, mas Deus queria salvar este jovem para que Deus fizesse o propósito dele acontecer. E ao tempo de Deus vai acontecer algo poderoso na vida deste jovem. Porque se Deus ele prometeu algo para nós, ele vai cumprir de acordo com a sua palavra, de acordo com o seu propósito. Mas nós não podemos, queridas e queridos, nós não podemos esmorecer na fé. Nós precisamos levar as nossas orações um alimento que você precisa todo dia comer. Algo que se você não conseguir ficar de pé, eu não estou conseguindo ficar de pé,
Eu não estou conseguindo parar de pensar nesse algo aqui. A oração precisa ser isso na sua vida. Eu vou falar a respeito de um livro, para que vocês também possam adquirir esse livro. Se vocês quiserem, eu vou enviar para vocês em PDF, para nem precisar de comprar esse livro. Mas é um livro muito poderoso. Caçadores de Deus é o nome do livro. É um livro fantástico que ele vai falar exatamente dessa fome e dessa sede de Deus. O Espírito vai te impulsionar a você procurar Deus. Aonde está Deus? Aonde está o Senhor? Todas as vezes que você vai ser levado na presença de Deus, você vai se apresentar na presença de Deus, é necessário que você esteja faminto. É necessário que você esteja com a sua mente pronta para que Deus ele venha falar ao teu coração. Olha, eu quero movimentar isso e isso e isso na sua vida, na sua casa, e Deus vai falar claramente com você. Ele não vai precisar usar um profeta, ele não vai precisar usar uma pregação, você não vai precisar ficar na fila da oração todo dia, pedindo oração, porque o próprio Deus vai te dar essa atitude de relacionamento. Você vai olhar para Deus e você vai entender que Deus está falando com você. E é necessário você aprender a se relacionar. Quando eu iniciei a minha caminhada, minha jornada na igreja, quando eu me tornei igreja, eu não sabia orar e eu comecei a aprender, só que eu fui tão ousada que eu ia para frente do espelho e eu orava. Eu orava e eu observava o meu comportamento diante daquela oração. Se eu estava com um aspecto entristecido, se eu estava orando realmente com convicção, porque a face da gente, ela demonstra tudo. E ali eu fui treinando meu espírito para que ele estivesse buscando a presença de Deus. Não somente eu fazer um pedido, não somente eu pedir fazer uma súplica, eu abrir um clamor, né? Às vezes chega um pedido de oração, que nós temos que abrir um clamor, pedir a Deus uma intervenção, pedir a Deus que Deus cure, que Deus sara. Não somente isso, mas eu ir orar ao Senhor e Deus ele falar comigo. E ele vai se revelar para cada um de nós. Eu coloquei aqui sobre o tempo de oração. Algumas pessoas vão falar assim, Kézia, quanto tempo eu devo orar? Hoje, a gente não tem como cronometrar, né? Como que você, num tempo desse que é corrido, você vai cronometrar a sua oração? Você precisa entender que você deve orar o tempo todo, que é a oração de intercessão. Algumas pessoas vão falar espírito de oração, né? Fica espírito de oração. Você vai estar conectado ao Pai, ligado ao Pai através da sua mente, através da sua intercessão. Aí eu coloquei aqui, qual o tempo necessário para termos um período excelente de oração? Quanto tempo eu devo orar? Será que eu devo orar 5 horas? Será que eu devo orar 2 horas, 1 hora, meia hora, 20 minutos? Isso quem vai falar com você é o Senhor. É algo particular de cada um, né? Há pessoas que ela vai passar, como Jesus passou, madrugada inteira em oração. Você pode preparar o seu cronograma do mês e falar, Deus, eu quero separar 2 noites no meu mês em oração. Eu vou começar tal hora e vou finalizar tal hora. De acordo com o que o Senhor vai falar no teu coração. Então, quando nós falamos sobre orar, nós não podemos dizer assim, você começa desse jeito e termina desse jeito. Não é assim a oração. Porque a oração ela é totalmente espiritual. Então, você vai se conectar da forma que ele está te chamando. E tem horas, queridos, que Deus ele vai te chamar em um momento improvável que talvez você não consiga atender o pedido de Deus. Muitas pessoas falam assim comigo, Kézia, eu tenho acordado 3 da manhã, só que eu não tenho
não tenho tido forças para levantar e orar. E eu disse assim para a pessoa, persevere em acordar. Se Deus está te despertando, uma hora você vai se posicionar. Mas você precisa urgente começar. Você precisa urgente estar pronto para ouvir o que Deus ele quer falar com você nesse horário de 3 horas da manhã. Ontem eu estava conversando com uma moça que ela está afastada do evangelho já há alguns anos, e ela disse assim para mim, olha, eu acordo todas as noites para orar, e eu começo a orar, mas eu não faço aquela oração que eu fazia antigamente, que eu clamava, que eu chorava, que eu me derramava, mas eu ainda acordo, eu me ajoelho, entrego a minha casa nas mãos do Senhor e volto a dormir. Deus está chamando essa mulher. Deus está colocando o anjo ali do Senhor, está acordando, despertando aquela mulher, para aquela mulher ela se levantar, para que a casa dela seja erguida na presença de Deus. E eu disse assim para ela, filha, você precisa começar a praticar a oração. Você precisa novamente abrir o seu entendimento para o que Deus está falando ao seu coração, porque Deus está te chamando. Então, não é questão que você não acorda, não é questão que você não pode, não é questão que você não sabe quantas horas você precisa orar. Você precisa, primeiramente, atender o que Deus está falando com você. Se Deus ele propôs ali um tempo de 20 minutos, ore 20 minutos. Se Deus ele quer que você ore 2 horas, ore 2 horas, que é o Espírito que ora, não somos nós. Então, quando nós estamos disponíveis para o reino de Deus, ele que dá o tempo. Você vai orar de manhã, vai orar de tarde, vai orar de noite, vai fazer igual Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. Só que a Bíblia não relata quanto tempo ele orava. A Bíblia fala que ele orava 3 vezes. 3 vezes ao dia, ele se apresentava diante de Deus, ele olhava para onde estava apontando para Jerusalém, e ele ali estendia suas mãos e ele começava a orar. Ele começava a clamar. Então, o tempo, quem vai definir é o Espírito Santo. O negócio é eu começar a me desprender. Eu sair do ambiente que Deus está proporcionando que eu saio. Porque quando ele está falando com você, olha, vamos orar. Ele está te impulsionando. Ore agora. Ele está falando com você. Você precisa atender o que ele está falando. E você orar de uma forma bem precisa e específica, porque ele está, naquele momento, te usando também para salvar a vida de alguém. Todos entenderam, queridos, até aqui? Tempo de oração, não vou estipular, ninguém vai estipular. Nós vamos, porque se nós formos falar, nós temos que orar o tanto que Jesus orou. Jesus orou quanto tempo? Quem pode me falar aí? Quanto tempo Jesus orou? Quanto tempo Jesus orou? Alguém pode falar? Ninguém sabe quanto tempo Jesus orava? Nós falamos aí que Jesus orava a noite inteira, né, gente? Jesus orava a noite inteira. Ele estava ali vívido no espírito. Nós podemos também, Kézia, orar a noite inteira? Claro, Deus vai te impulsionar. Ele que vai te chamar. Tem tempos que você vai orar muito, tem tempos que você vai orar médio, tem tempos que você não vai orar nada. É o Espírito Santo que vai te encher. Você tem que perseverar. A oração, ela precisa estar viva dentro de você. Essa é a perseverança. E quem aqui tem um costume de orar pela palavra? Alguém pode compartilhar? O que é orar pela palavra de Deus? O que é orar pela palavra? Alguém sabe? Nem? Quero que vocês participem aí. Eu só oro pela palavra, assim, quando eu oro pela palavra quando eu abro a Bíblia, né? Para o Senhor falar no meu coração. Isso, e orar
a palavra é você fazer menção da palavra de Deus na sua oração. Então, como que eu aprendo a orar a palavra? Como a Josiele acabou de falar, pega a Bíblia e leia. Eu tinha o costume, ainda tenho até hoje, eu ensinei muitas pessoas a fazerem isso. Eu tinha o meu horário de devocional, era meia-noite. Todos os dias à meia-noite era o meu devocional. Só que hoje nós temos aí a questão do portal de oração, então mudou, né? Mas o meu horário de devocional era meia-noite. Então, o que eu fazia? Eu preparava uma caixinha de som, né? Colocava um louvor, colocava um fundo musical e eu lia a palavra e depois eu orava em cima daquela palavra. Eu falava os versículos e Deus ia falando ao meu espírito através daquela palavra e eu ia declarando através da minha oração. Isso é orar a palavra. Você está reivindicando aquilo que está escrito na palavra de Deus através da sua oração. E é uma oração que tem muita eficácia. Porque você tá declarando não somente ali no quarto que você está, no local onde você está, mas você está declarando para o mundo espiritual aquela palavra. E a palavra, ela tem poder. Então, quando você orar, ore um salmo, leia um salmo, medita naquela palavra, traga para a sua oração aquilo que está escrito, reivindica aquilo que Deus ele te prometeu. Deus ele gosta de pessoas que desafiam a ele também. Chama a Deus e pede a Deus para que Deus ele venha fazer. Deus, o Senhor me prometeu algo tanto e tantos anos. Eu preciso ter esse particular com Deus e não é cobrar a Deus. Você está conversando. Você está dialogando com Deus através da palavra dele. Se a palavra dele está dizendo assim, os meus filhos não serão mais envergonhados. Por que eu estou passando vergonha? E ele vai te mostrar o que você tem que mudar. Então, a oração ela funciona dessa forma. Você vai orar, você vai pedir, mas quem vai te dar a resposta ali é o Senhor. O Senhor vai te dar a resposta e você vai fazer. Se for algo que você precisa consertar, se for algo que você precisa buscar mais, se for algo que você precisa melhorar, ele que vai falar. Nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos. Porque Deus, ele fala pelo intermédio da sua palavra, pelo intermédio da oração, pelo intermédio daquilo que está se movimentando no mundo espiritual. Então, quando a gente fala sobre orar, a gente não está dizendo que é só a gente abrir a boca e começar a falar. Nós estamos falando de algo muito mais real do que isso. Porque você está declarando no mundo espiritual uma palavra, haja luz e houve luz. Você está declarando algo antecipadamente, que no caso é a profecia, é o profeta, ele declara uma palavra, assim diz o Senhor, ele não declara? Ele está falando algo antecipadamente, a oração é a mesma coisa, quando você ora com convicção, você acredita que Deus ele vai fazer. E se está escrito lá na palavra, como nós lemos aqui, a história de Ana, aquilo que está estéril na minha vida, ele vai gerar frutos, porque ele abriu a madre dessa mulher. E eu vou começar a entender o que Deus ele quer comigo. O que Deus ele quer a respeito daquilo que eu estou orando? Será que eu estou orando de acordo com a vontade de Deus? Então, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Só que eu que tenho que aprender a orar da forma correta. Eu preciso entender o que Deus ele quer. Eu preciso abrir o meu coração para que o Espírito fale em mim. Para que o Deus de Israel, ele se manifeste através da minha oração. E a oração, querido, Deus não é seletivo. Eu vou ouvir a Shirlene, mas não vou ouvir a Lorena. Eu vou ouvir a Caroline, mas não vou ouvir a Fabíola, a Josiele, a Thaís. Não, Deus, ele ouve as nossas orações. Quando Deus, ele não responde a minha oração, é porque eu orei errado. É porque o meu pedido, eu pedi errado.
Então, aí não é porque Deus não respondeu, é porque eu me portei da forma errada. Então, eu orei errado. Então, até isso, Deus, ele nos ensina como nós devemos orar. Quando ele ensinou os discípulos esse princípio da oração, ele estava dizendo para os discípulos que quando ele fosse para o Pai, eles não iriam ficar perdidos, agora eles sabiam o que eles tinham que fazer. Agora eles tinham um entendimento que eles tinham que se relacionar com o Pai. Eles tinham um entendimento que não adiantava somente eles ficarem ali olhando os milagres que Jesus fez e realizou. Eles deveriam criar o hábito de ir até Deus com as suas súplicas, com as suas orações, petições e ações de graça. Então, quando Jesus ele veio, ele deixou os discípulos preparados. E nós aqui estamos nos preparando para viver um grande avivamento que vai acontecer no meio dessa nação. E se nós estamos aqui ouvindo o chamado de Deus, é porque Deus ele vai fazer algo muito poderoso. Quando Deus ele colocou no meu espírito esse desejo, esta realização, este algo de fazer, pegar pessoas, explicar para pessoas acerca do que é orar, Deus falou comigo, você precisa se preparar para o avivamento. Você precisa direcionar pessoas a entenderem o que é a busca, que é diferente da oração, que é diferente da petição, que é diferente da intercessão, porque a busca pela presença é a busca dos dons, é a busca da capacitação espiritual, que ela é totalmente diferente do que nós falamos até agora. Então, Deus ele vai te capacitar cada manhã, cada dia, para que você entenda. Bom, eu estou orando a palavra, eu estou fazendo oração, eu estou fazendo intercessão. Ele quer que você entenda, ele quer que a igreja entenda. A igreja precisa entender. A igreja precisa ter a percepção do que Deus ele quer. Qual é a dinâmica que o Espírito quer usar hoje? O que o Espírito quer que eu faça hoje dentro da casa de Deus? O que Deus quer falar comigo aqui através dessa palavra? Ele quer ativar em você. Ele quer ativar dentro da Shirlene. Ele quer ativar dentro da Ingrid, da Lorena, da Thaís, da Vânia, da Kate. Deus quer que a igreja ela receba um impacto. E o impacto de Deus ele não vem se não for pela oração. Tudo na casa de Deus, dentro da presença de Deus, ela começa e termina com oração. Nós não podemos deixar a oração como a última porta que eu vou bater. Ela precisa ser a primeira ao qual eu vou pedir socorro. Se eu não entendo o que é orar, se eu não sei como orar, eu vou perto de uma pessoa que sabe, e essa pessoa vai me inspirar. Essa pessoa, eu vou ficar agarrada com ela e eu vou aprender. Foi assim que Deus ele fez comigo. Graças a Deus que o meu espírito já entendeu que eu deveria fazer. Porque eu precisava de mudar os meus costumes, eu precisava de mudar o meu pensamento, eu precisava de acreditar naquilo que Deus estava falando através da palavra dele, e eu não iria conseguir se eu não tivesse buscado na oração. Amém, queridas? Eu vou deixar um espaço aqui para você perguntar algo. Se você tiver alguma dúvida, você tiver alguma curiosidade, você pode ficar em liberdade para você perguntar, e nós vamos entrar aqui no assunto da próxima aula, e já vou também passar um vídeo para a gente encerrar. Se quiser se manifestar aí, pode abrir seu microfone, quer falar alguma coisa, vamos participar. Amém? Só a Josiele que está falando hoje. Cadê o povo? Ou ninguém tem dúvida, está todo mundo entendendo, e glória a Deus, aleluia. Eita glória. Podem perguntar, queridos. Podem perguntar, podem falar, podem trazer curiosidades. É isso que Deus ele quer fazer conosco. Nós estamos aqui para aprender algo muito poderoso, vai acontecer conosco.
Nós estamos aqui para aprender o que Deus vai fazer. O que Deus vai Aleluia. falar? O que Deus quer? O que Deus quer? Por que eu estou aqui? Né? E eu perguntei na aula passada, eu vou perguntar hoje para ver se alguém aí já linkou qual é o seu propósito. Alguém já descobriu? Qual é o seu propósito? Você acha que Deus te chamou? Tem muitas pessoas que não sabem. Deus, ele quer que você saiba o que ele quer fazer. Ele vai fazer. Amém? Eu não sei, não. Eu tô querendo saber. Ó, Shirlene, quem mais? A Kate. Caroline falou, Caroline, na aula passada? Não, Diaconisa, eu não falei porque eu ainda não sei. Eita glória, hein? Ó, nós vamos fazer uma aula aqui só para descobrir o propósito. Eu vou falar, tá bom? Eita, glória. Eu sou resposta de oração, né? Igual eu falei, né? Que só o Senhor sabe, só o Senhor que sabe, né, das nossas vidas. Eu sou resposta de oração também, porque o Senhor, a oração, igual a minha irmã orou pela minha vida, para eu também estar aqui hoje. Então, nós somos respostas de oração por causa de alguém. Então, se eu sou uma resposta de Deus por causa de alguém, então também eu sei que o Senhor vai ter resposta de oração também para outras vidas. E então, como o Senhor está fazendo, né, na minha vida, assim, queimar, né? Porque um dia eu não estava com vontade nenhuma de ir para a igreja, eu não estava com vontade nenhuma de orar por vidas, eu não estava com vontade de orar nem pela minha vida, eu não estava com vontade de fazer nada. Eu também não, eu estava com a visão fechada, eu não sabia como que seriam as coisas. E tudo que passou na minha vida com os olhos vendados, eu chorei, eu sofri, eu tive muitas decepções, tive doenças, depressão, tive várias coisas, várias cicatrizes, várias coisas que aconteceu durante essa caminhada na minha vida, só que eu sou uma resposta de oração, eu poderia não estar viva hoje para contar por vidas que precisam ouvir essas coisas também hoje, mas a oração é uma forma poderosa que Deus chega até nós através da intercessão, né, que a intercessão ela é muito forte, porque se nós ficarmos com as vozes fechadas, caladas, então como que vai chegar até o coração de Deus, se o nosso coração não estiver voltado para também orar por vidas que a gente tem certeza que Deus quer resgatar também. Porque um dia nós estávamos também perdidos, que eu estou falando, perdidos assim, nós não estávamos dando ouvido ao Senhor, mas um se ajoelhou ou falou com Deus, Deus, eu quero o coração da Josiele entrego nas tuas mãos, eu quero o coração da Josiele nas tuas mãos. Então, a minha irmã, que o Senhor chamou todos nós, sim, mas ela que entregou primeiro o coração de Deus, e ela estava orando pela minha vida, ela está orando pela nossa família, então eu sou uma resposta. Então eu também quero resposta de Deus para outras vidas também, em nome de Jesus. Então, quando a gente começa a orar, o Senhor vai falando na nossa vida, vai falando todos conosco, né, no nosso coração. Então, o que o Deus quer, igual eu, meu chamado é para orar pelas vidas, para salvação também, para as vidas que o Senhor quer salvar muitas almas, né? Muitas jovens, muitas coisas, e é só a palavra de Deus, quando a gente está com o coração voltado para Cristo mesmo, que ele enche com o Espírito Santo de Deus, que é forte, para falar com vidas que precisam ser resgatadas da mão do adversário, né? Então, é muito forte isso, porque eu fui ativado de uma forma poderosa, que eu não queria fazer parte de nada, eu não queria entregar meu coração, não queria fazer nada mesmo, só Deus mesmo, para trazer meu coração para a existência dele de uma forma poderosa. E assim, quando ele chama mesmo que que tenha esse derramamento do Espírito dele dentro do nosso coração, né, a gente não tem como correr mais. E eu creio na palavra de Deus, porque eu também sou uma pessoa que Deus me resgatou de muitas áreas,
de muitas áreas que nem eu achava que eu poderia ser resgatado, porque eu estava cativa, eu fiquei cativa há muitos anos, presas em coisas que eu achei que seria só aquilo ali minha vida, né? Porque Deus me deu uma poderosa, me deu essa, como que eu posso falar? O Espírito Santo de Deus veio na minha vida, né? Então abriu minha visão. Falei, meu Deus, como que eu estava, meu Deus do céu. Então, eu também creio no Senhor Jesus, porque o tempo de Deus vai vir na minha família também, que eu quero também que a minha família seja salva, né? Que o coração deles também vai com Jesus. E assim também, todos que estão no nosso redor também, né? Todas as vidas, em nome de Jesus. E o nosso chamado é esse aqui, né? Porque se nós descansarmos e ficar no mundo e ficar de não fazer nada, a gente não vai ter resposta nas vidas para estar conectados com Cristo também, né? Que Ele quer salvar a humanidade. E muitos estão dormindo, estão muito dispersos. Então, se o Senhor ativou a nossa visão, ativou a nossa vida para a gente orar, clamar e crer, assim também Ele quer fazer com vidas e mais vidas até que haja a multiplicação, que está na palavra de Deus. Eita glória! Glória a Deus. Ela colocou aqui, então, que ela é uma intercessora, né? E evangelista, né? Não estava Porque querendo não, mas orando pela Deus chamou, né? salvação, já vou falar aí que ela ora pelo ministério da reconciliação. Eita glória! Ó, a Fabíola colocou aí que quem quiser descobrir o propósito tem que se inscrever no Curadas para Curar. Vai começar aí em fevereiro. Coloca a data aí, diaconisa. Fabíola, quando vai iniciar. Essa é presencial, tá, queridos? Curadas para Curar é presencial na igreja. Vai ter 2 turmas aí, uma para jovens e uma para mulheres mais maduras. Então, aproveite aí que é poderoso. Poderoso que Deus ele vai fazer. Aí, ó, Thaís perguntando, qual é o meu propósito, diaconisa Fabíola? Você já fez o Curadas, ô Thaís? Ainda tem dúvida, né, Thaís? Eita glória! Queridas, eu vou passar um vídeo para a gente encerrar essa aula. Também vou colocar aqui que nós iremos falar na próxima aula aqui bem rapidinho. E não deu tempo para entrar aqui. Olha aí o que nós vamos falar na próxima aula. Antes do avivamento, temos que orar. Nós vamos falar na próxima aula sobre quem foi William Seymour. Quem sabe quem foi William Seymour? Alguém deseja falar aí? Ó? Pode vir participar no chat. Eu vou colocar o vídeo para a gente já encerrar essa aula gloriosa, essa aula maravilhosa. Então, na próxima aula, nós vamos entrar aí pré-avivamento e vamos falar sobre a intercessão. Vamos primeiro entrar aí sobre a vida de William Seymour, que foi um avivalista, né, que Deus usou poderosamente a vida deste homem para fazer uma manifestação de oração, onde gerou um grande avivamento na América e também na Europa. Ou seja, a maioria das nações elas foram alcançadas por esse avivamento e milhões de pessoas foram salvas, né, e teve um grande avivamento aí na história da igreja. E nós vamos estar aprendendo sobre a vida de William Seymour, quantas horas ele orava para que Deus o usasse, como que foi esse avivamento aí, e já vamos entrar também na intercessão, né, sobre o que é intercessão, e a última aula nós vamos falar sobre batalha espiritual ou oração de guerra. Vamos assistir um vídeo, deixa eu ver aqui, assistir esse vídeo para a gente encerrar.
Amém? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Deixa eu colocar aqui, porque eu não consegui baixar esse... Não consegui baixar esse vídeo. Nós vamos ter que assistir ele do jeito que ele está. Vamos ver. Querido, eu não estou conseguindo abrir aqui. Isso aí. Isso aí, Fabiola. Estou tentando passar o vídeo. Mas nós vamos encerrar essa aula. Na próxima semana eu vou passar esse vídeo, tá? Vou pedir a Fabiola para fazer essa oração. Se alguém quiser falar algo, perguntar algo também. Alguém quer falar alguma coisa? Como é que está sendo aí para você essa aula? Ninguém quer falar nada, gente? Aleluia. Quando a gente fala boa noite, a paz de Cristo a todas, está me ouvindo? Sim. Como eu comecei a ver a inscrição, né, da intercessão, e eu também estou estudando, né, as matérias do Rema, e eu me identifiquei muito com a matéria de unção. A matéria de unção, ela é muito ligada em oração, né? E chegando agora no final do ano, pediu para a gente escolher uma matéria para a gente poder estar fazendo a ministração. E eu fui em todas as matérias e eu tentava fazer, mas eu só voltava em a matéria de unção. E eu perguntava para Deus, Senhor, mas por que essa matéria? Uma matéria que eu ainda não vi um aluno ainda fazendo um esboço para poder estar falando sobre essa matéria. E aí, hoje eu vim entender, porque se eu também sou resposta de oração, e eu ganhei o meu esposo para Jesus também com oração, né? Porque o Papai do Céu, ele tem me levantado de um lugar, né, do lamaçal, uma Vânia rebelde, como eu era, graças ao Papai do Céu hoje, eu estou aqui me posicionando diante dele, e eu ganhei o meu esposo para Jesus. Meu esposo hoje é obra de oração, assim também como há 7 meses atrás, na minha célula, tinha uma menina que ela congregava com nós na célula e ela falava que ela não acreditava em Deus. Ela vinha na célula e falava comigo, eu não acredito nesse Deus que vocês falam. Portanto, ela tinha um livro na casa dela que ela lia o livro demoníaco. Ela não acreditava em Deus. E eu comecei a orar por ela e falar com ela, eu não vou desistir de você. E 7 meses atrás, ela aceitou Jesus. E quando ela aceitou Jesus, ela veio e me abraçou e falou para mim, grata pela sua vida, porque você não desistiu de mim. Né? Hoje ela está na obra do Senhor, hoje ela já trabalha na recepção da casa do Pai, né? E não está sendo fácil para ela, porque ela também está, quando a gente vem para a presença do Pai, e que ele sabe que Satanás sabe que perdeu a vida dela. Ela também está enfrentando uma batalha, mas nem por isso eu deixei ela sozinha, eu estou ali na existência junto com ela, orando junto com ela, e hoje eu pergunto para Deus, Senhor, por que quando eu vou orar dentro da minha casa, eu não consigo orar em silêncio?
Irmãos, pode ser tarde da noite, eu começo a orar em silêncio, quando eu me vejo, eu estou falando alto na minha cozinha, eu estou na minha varanda, eu estou levantando as mãos para tudo quanto é lugar. E aí eu pergunto, Senhor, por que esse clamor? Eu começo a orar em silêncio, mas quando eu vejo, eu já estou lá na porta da minha cozinha, lá nas minhas varandas, orando, intercedendo pelos bairros, em clamor. Então, hoje eu vejo que o Senhor está me levantando de uma forma diferente, que é em oração. E a oração, Glória a Deus. né, a oração, ela vai em lugares que precisa ser alcançada. Às vezes tem pessoas que estão dormindo na noite e que ela precisa ouvir um clamor do Senhor, né? A oração, ela cura, né? A oração, ela vem ligada junto com a nossa fé. A nossa fé, ela alcança lugares que nossos olhos não conseguem ir, mas a nossa fé e a oração, ela cura. Então, assim, eu creio que a palavra, ela é englobada com a nossa oração, como a diaconisa Kézia colocou aí. Quando você ora junto com a palavra, eu não consigo orar antes de ler a Bíblia. Eu tenho que ler a Bíblia e eu vou falar com Deus. E assim, o Senhor, ele está me dando uma visão ampla, diferente, depois que a gente começando ali pelo portal de orações que foi aberto ali, que eu venho sempre acompanhando. Então, o Senhor, ele está me levando uma direção diferenciada, né? E a oração, ela nos fortalece. Assim também como eu falo que o Senhor, ele nos prepara na oração, não para nós ser obeso, né? Que às vezes tem pessoas que se preparam na oração, se enche, mas fica obeso para si mesmo. O Papai do Céu nos prepara para nós nos encher, se derramar também a vida de outras pessoas, assim como alguém um dia derramou na nossa. Então, assim, eu creio que o meu propósito que o Senhor está me levantando é de uma intercessora. Amém? Tá mudo, Kézia, seu microfone. Amém. Porque eu estava tentando colocar aqui, porque meu computador está pesado e travou. Eu não vou conseguir passar o vídeo, mas na semana que vem eu vou passar esse vídeo, tá? E o que Deus ele vai fazer através das nossas vidas é poderoso. Se posicione, né? A Vânia deu um testemunho aí maravilhoso. É boa essa interação, que a gente interage uns com os outros, para que a gente entenda o porquê que nós estamos aqui. Nós temos que sair da onde estamos. Se eu estou num lugar onde ele está limitando a minha visão, eu preciso sair deste lugar. Eu preciso visualizar aquilo que Deus está ativando dentro do meu coração. E este movimento de oração que vai fazer o diferencial aí na sua vida. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre o avivamento, né, que foi na Rua Azusa, através da vida do William Seymour, e Deus ele vai falar com você como que você vai chamar por esse avivamento. A nossa obrigação aqui como igreja é buscar a presença e chamar por esse avivamento, para que esse avivamento venha de fato acontecer. Nós temos sinais desse avivamento no Brasil, para que o mundo ele seja explosivo e um tempo muito glorioso ele vai vir com salvação e libertação de almas. Amém? Vou pedir para a Fabíola, para ela fazer essa oração, para a gente encerrar, amém? Amém. Glória a Deus. Oremos. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós rendemos graças a Ti. Obrigada, Senhor, por esse tempo, ó Deus, onde nós aprendemos um pouco mais. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem nos dado direção, porque grandes feitos o Senhor tem, ó Pai, para as nossas vidas. E nós glorificamos ao Teu nome, porque o Senhor é aquele que nos dá, ó Pai, conforme nós pedimos. E nós pedimos nesta noite, ó Pai, que o Senhor abra nosso entendimento, o Senhor abra nossa visão, ó Deus, que o Senhor nos incomode, ó Deus, para que possamos exercer de fato, ó Deus, nosso chamado, porque a oração, ó Pai, ela é uma peça fundamental, uma chave fundamental para uma vida cristã saudável. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos alinhar conforme o teu propósito,
acima de todas as coisas, que possamos ter relacionamento contigo. Ó Deus, cuida, ó Deus, das nossas vidas, das nossas famílias, esteja, Senhor, conduzindo o nosso coração, ó Deus, para o entendimento daquilo que o Senhor quer. Senhor, toma esse final de semana, toma, Senhor, cada um que congrega, toma suas igrejas, ó Pai, toma os seus ministérios, ó Deus, que possamos, ó Pai, ser frutíferos no teu reino. Assim nós entregamos as nossas vidas. Toma a diaconisa Kézia nas tuas mãos, dê, Senhor, graça, conhecimento, sabedoria, para que ela possa transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no coração dela, ó Pai, para que nós possamos aprender. Assim nós declaramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. A palavra-chave dessa semana é avivamento. Amém? Deus abençoe. Beijo. Até a próxima semana. Amém, glória a Deus. Fica com Deus. Amém.